1h e 46 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui com o Márcio Bittar. O senador Sérgio Petecão já pediu desculpas por ter pedido voto para Gladson Cameli. Eu ainda não ouvi isso de você. Você também pede desculpas? Não, nem vou pedir. Por quê? Porque eu não me arrependo. Então, juro por Deus, eu olho para trás, erros, eu já cometi muitos e vou continuar a cometer. O Gladson é um deles? Não. O Gladson foi a ferramenta daquele momento para derrotar os 20 anos do PT. Não me arrependo, não era eu, não seria o Bocalhon, com todo o carinho que eu tenho pelo Bocalhon. Eu e o Bocalhon temos uma história paralela, né? sempre do mesmo lado e tal, mas o momento era o dele. Então eu não me arrependo, até porque, tá, como é que eu pô, vamos ser, eu gosto muito do Petecão, tá? O Petecão é um maior barato, gente boa pra caramba, me ajudou, né, na campanha, mas o Gladson também me ajudou. Como é que eu posso, então, pedir desculpa por ter ajudado a eleger alguém que me ajudou a ser senador? Então, agora, eu comecei o programa dizendo isso, e creia, graças a Deus eu não sei o que é rancor. Eu sei o que é raiva, briga, pá, vamos debater e tal. Não sinto isso com Jorge Viana, com Tião Viana, com nada. Eu disse aqui no seu programa, o único momento que eu achei que exageraram demais foi com a Márcia. Fora isso, eu disse aqui para você, às vezes alguém me liga no interior do estado, rapaz, tem uma pessoa aqui te criticando, eu digo, não tem problema, passa no guichê, pega a ficha, a fila é longa. Eu sou homem público, né? Então não me arrependo, portanto eu não vou pedir desculpa por algo que eu não me arrependo. Ele era o elemento certo naquela hora para derrotar o que seria o 6º mandato, né, do PT. Agora eu sou candidato e identifico que o governo poderia ser muito melhor do que o que é, mesmo com pandemia. Até porque, vamos falar a verdade, não só o atual governador, mas os governadores do Brasil, eles querem vender uma ideia de que eles compraram vacina. Não compraram vacina nenhuma. Quem comprou, quem pagou, quem deu dinheiro para fazer hospital de campanha, quem botou dinheiro na Secretaria de Saúde foi Bolsonaro. Agora, Márcio, você falou aqui também no Gazeta Entrevista, em outra oportunidade, que de acordo com uma orientação do seu irmão, inclusive do Edson, faz uma campanha... Mauro. Perdão, do Mauro. Faz uma campanha, mostra aquilo que você fez enquanto senador, e fala de Bolsonaro. E você tem cumprido a risca. Eu tenho acompanhado os teus programas e é um pouco isso. Claro, a vitória, eu não sei se você pensa em vitória, mas o fato é que você está cumprindo essa missão, né? De falar a respeito do seu mandato e promover o nome de Jair Bolsonaro. Veja bem, com a maturidade e com o fato de que eu estou no mandato, e a maturidade, eu já participei de tantas eleições, eu não sou um menino mais, né? Me permite fazer uma campanha do jeito que eu quero fazer, né? Eu acho que, gostando ou não do Bolsonaro, e ele como eu, como você, não somos perfeitos, aqui na Terra não tem perfeição, mas eu acho que uma questão de gratidão e de justiça. Então, prefeitos e governadores deram bônus para professores. Ok, claro, o professor adorou receber, quem não gostaria? Mas esqueceram de dizer que aquilo é Fundeb. Portanto, é dinheiro do governo federal. Eu acho que é preciso dizer que aquele bônus que os professores receberam tem muito mais a participação do Bolsonaro do que do próprio prefeito e do próprio governador. Se tem mérito o prefeito e o governador é porque não gastaram em outra coisa. Optaram na educação, poderia gastar em outra coisa. Optaram pelo salário, mas então o Bolsonaro tem a ver com isso. Você vai para Brasileia e Pitaçolândia e vê lá o entorno sendo construído. Aquilo é opção do Bolsonaro. Ele não tinha nenhuma obrigação de pagar aquela obra. Ela é 100% do governo federal. Você teve a distribuição daquelas máquinas, 100 máquinas ali na Arena da Floresta. Ok, bacana. Teve a participação minha para evitar que aquilo fosse perdido. Estava quase sendo perdido. Mas quem pagou? O Bolsonaro. Quer dizer, todo o Estado está sendo beneficiado. Eu rodo por aí, sábado eu estava em Porto Acre, vendo ramais muito bem feitos, parabéns ao Petrônio. Faz tempo que eu não vejo ramal bem feito, como os que eu estou vendo, até em Pitaçolândia também, em Brasileia. Parabéns aí de novo ao Deracre, ao Petrônio. Mas de onde veio esse dinheiro? Do governo federal. O Bolsonaro quis pagar esse dinheiro, porque não era obrigado. Bom, aí vem eu como relator. Você vai para Chapuri, tem lá uma ponte sendo construída,
objeto do desejo de 50 anos do povo de Chapuri, e com justa razão. Ela vai reunificar o município, quase a metade está do lado de lá, está do lado da Sibéria. Emenda minha. Mas de que orçamento? Do governo federal. A variante está sendo construída, emenda minha. E assim são vários exemplos. Agora, então eu acho que é a campanha, porque veja bem, eu tenho mandato e o Bolsonaro também. Então quando eu vou entrar na casa das pessoas, como eu estou entrando agora, para pedir um voto de novo para o Bolsonaro e para mim, como nós temos mandatos, eu acho que eu tenho que prestar conta. Porque a pessoa que está nos assistindo diz assim, peraí, mas o que é que tu fez para pedir outro voto? Agora, tem uma situação que eu acho que essa falta de entendimento das pessoas a respeito do que um determinado parlamentar fez, você acha que o orçamento, da forma como ele foi apresentado, ele facilita as coisas? Porque você foi muito criticado em relação a essa questão do orçamento. Falta transparência. Ou dá para pelejar mais por isso? Como é que avaliação que você faz? Primeiro, eu acho assim, houve uma certa leviandade de alguns colegas, né? Eu vejo colegas da Câmara, do Congresso Nacional, dizendo, se eu for um dia o relator, eu não farei emenda para fora do Estado e tal. Ora, qualquer colega meu sabe que eu não fiz emenda nenhuma, minha emenda, para fora do Estado. Qualquer colega... Não? Claro que não. Vamos lá. Emenda que eu decidia para onde ir. Claro que todas as emendas que eu decidi para onde ir, eu decidi vir para o Acre. Agora, o relator, a assinatura dele, qualquer deputado sabe disso, qualquer senador sabe disso. Quem está nos assistindo não tem obrigação de saber. Agora, qualquer parlamentar sabe disso. A assinatura do relator, ela vai acompanhando todas as emendas do Brasil. Então, se você pegar o RP9, pedido para qualquer município do país, vai constar o nome do relator. Aquilo que eu pude puxar para o meu poder, eu decidi para onde eu vou aplicar, aonde eu apliquei, no Acre. Eu trouxe para o Acre, só por ser o relator, mais de R$500 bilhão, tudo empenhado. Agora, ele podia ser aperfeiçoado? Podia. Por exemplo, o nome do relator vai em todas elas. Então, para qualquer lugar do Brasil, o nome do relator está acompanhando. Mas o nome daquele que pedia, o deputado federal, o senador, o governador, o prefeito, não era obrigatório que estivesse o nome dele. E nós aperfeiçoamos isso, aprovando uma lei no acordo com o Supremo Tribunal Federal para dar mais transparência. Portanto, a partir desse ano, não apenas o nome do relator, mas o nome de qualquer um que tenha pedido, tendo sido atendido, constará da emenda. A verdadeira discussão sobre essa parte do orçamento, eu acho que quem coloca de forma correta é o Ciro Gomes. Por quê? Por quê? Porque, veja bem, não há orçamento secreto. Você tem vários tipos de emendas. Emenda individual, emenda de bancada, que agora é obrigatória, e emenda de relator. Todas passarão pelo mesmo trâmite, pela mesma fiscalização. Estão sendo aperfeiçoadas sempre, mas passam por todo o controle, se tiver que ter licitação, Tribunal de Contas acompanhando, da União, do Estado, Ministério Público, tudo. As empresas que concorrem, então ela passa por todo o processo. Então não tem nada diferente. Agora, qual é o debate? E aí eu acho que é o Ciro que coloca isso de forma apropriada. O debate é o seguinte: no sistema presidencialista, o parlamento tirar do executivo muito do pouco que ele tem para investimento, tirar do poder, tirando do executivo e passando esse poder para o legislativo, está correto? Essa que é a discussão. Não, pois Por quê? Porque o que nós fizemos? O que o Congresso fez? A verdade o Congresso se agigantou nesse debate. Então nós tiramos, no presidencialismo, nós tiramos o poder do presidente. É isso aí. Mas não era esse o cálculo de Bolsonaro? Não. Então, dizer que o Bolsonaro quis isso é uma coisa ilógica. Qual é o presidente que quer perder controle sobre 16 bilhões e meio? Nenhum. Tanto que quando nós estávamos lá no debate com o Supremo, e teve para acabar o RP9, talvez eu tenha sido um dos últimos que segurou com paciência, etc., porque eu não queria perder o que eu tinha arrumado para o Acre, e poderia perder. Quem seria beneficiado se acabasse o RP9 era o Bolsonaro.
Por quê? Porque voltaria para a decisão dele. Mas deixaria o Centrão vulnerável ali, né? As outras vontades. Mas o Centrão teria que, como sempre, teria que se contentar com aquilo que já existia. Quer dizer, então o que não passa pela cabeça, se você pensar friamente, não passa pela cabeça de ninguém, o presidente ou o governador que queira abrir mão de um tamanho de poder como esse. Então veja, se o Supremo, com o Congresso, não tivessem chegado a um acordo, esses 16 bilhões e meio voltariam para a lavra do presidente. Ora, para ele estaria ótimo. Porque hoje, então, e o debate é esse, quer dizer, o sistema presidencialista, isso está correto? Porque veja, o parlamentar criando hoje, eu tenho chamado a atenção sobre isso, o parlamentar criando hoje, por média, ele vai ter acesso a uns 60 milhões ano, significa 660 milhões por ano, dos 11 parlamentares. Para nós, é muito dinheiro. E aí é onde eu digo que eu acho que parte desses recursos tem que estar ligados ao próximo governo com obras estruturantes para o Estado. Senão a bancada acaba gastando isso e as obras que podem tirar o Acre do atraso econômico podem não acontecer. Mas, e esse recurso não depende do presidente, ele é do parlamento. Então, por isso que eu digo que eu penso que a verdadeira interrogação no sistema presidencialista, está correto isso ou não? Porque a verdade é o que você disse. O Congresso tirou um pedaço grande do poder do presidente da República. Não, isso, inclusive, o próprio candidato Lula colocou isso, não, ou foi no debate da Band, ou foi na entrevista do Jornal Nacional, dizendo que os parlamentares não se dirigem ao presidente, se dirigem ao ministro, ao chefe do gabinete civil dele. Então é complicado. Eu acho que ele preferia fazer o mensalão que ele fez, né? Aliás, ele comparou com mensalão com as emendas de relator. Não tem nada a ver, ao contrário. O entendimento que eu tenho do que ele disse é o seguinte, ele prefere o mensalão, porque o mensalão que ele fez, que o PT fez no governo, ele pagava, era discricionário, ele pagava quem votava com ele. Esse é o mensalão. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você comprou o Congresso Nacional, o PT comprou o Congresso Nacional, provado. E as emendas de relator? Agora a emenda de relator é do Congresso, não depende do presidente. Ele não tem interferência nisso, a não ser se ela estiver irregular, se o município não apresentar a proposta, ou o governo do Estado, como às vezes eu tenho medo, de perder alguma por falta da capacidade técnica. Mas a decisão é do Congresso. O mensalão era dele. Esse recurso é do Congresso Nacional, não depende do Bolsonaro. É tanto que tem senadores do PT, de todos os partidos políticos, praticamente, do Congresso Nacional, que tem emenda. Pelo que você falou a respeito de que você não guarda mágoas e nem rancor e tudo, que você está nesse nível de diálogo e de postura, um segundo turno entre Gladson e Mara Rocha, para você, mais fácil do que, quer dizer, um segundo turno, Gladson Cameli e Jorge Viana, é um segundo turno que você sabe para onde que vai, né? Claro. Você volta a apoiar Gladson. Eu não tenho como apoiar a esquerda e não é pessoal, né? A gente pensa diferente sobre a Amazônia, não tem como, não tem. Me convidaram para ser candidato ao Senado em 2002. Eu disse educadamente, olha, me agradeço, me honra o convite, mas nós pensamos diferente. Não é crível, não é correto que eu aceite, porque eu sei que a minha chance aumentaria muito, sabendo que eu vou romper com vocês depois. Eu sabia que se eu aceitasse o convite, isso em 2002, a minha chance de ganhar para o Senado era muito maior. Mas eu ia romper com eles depois. E eu disse a Marina naquela época, olha, nós pensamos diferente. Então eu não posso aderir a vocês para depois, já sabendo que eu vou romper. Então sigam a trajetória de vocês, eu sigo a minha. Então agora o diferente, você rompe agora para saber que vai se unir daqui a pouco? Não, veja, a política, assim como na família, ninguém faz tudo o que quer. O que eu quero, como candidato, é ter o voto das pessoas confiando em mim e o próximo governo. É um direito delas aceitar o meu pedido ou não. E eu respeito o resultado das eleições. Ora, se a esquerda for para o segundo turno, como é que pelo que eu penso, pela divergência que eu tenho, que não é pessoal, repito, porque não é mesmo, nada, eu não quero mal de ninguém. Quando você fala assim, eu não tenho rancor, não é que eu treinei não, Vitão. Eu fiz uma escola, eu fiz um curso, não, é da minha natureza, graças a Deus. Mas é uma divergência política profunda,
O que é que separa o Brasil da Nicarágua? O que é que separa o Brasil da Venezuela? O Bolsonaro. Para mim isso é óbvio. Goste dele, do estilo dele ou não. Então o caminho que a esquerda prega, aonde ela assumiu, é um desastre total. Então eu não tenho como, por qualquer que seja o argumento, estar com a esquerda no primeiro turno ou no segundo turno. Por óbvio, eu irei com outro. Jorge Viana, Binho, Tião Viana, foram esquerda mesmo, Márcio? Se você for pegar, você que já esteve no estômago do dragão, foram esquerdas? Claro. Foram? Claro, o domínio do Estado é a esquerda que propôs. A esquerda é uma metamorfose ambulante, né? Mas, de forma geral, ela entende, ela não respeita o individual, o talento, né? O mérito pessoal. Quem respeita isso é o livre mercado. Você fala, por exemplo, nesse documento que você apresentou para o TRE, você fala que o governo de Gladson Cameli controla, por exemplo, os meios de comunicação, pagando. Isso está escrito no teu documento. Isso também, pelo teu argumento, isso também é uma prática de governos de esquerda? Veja bem, você tem elementos em qualquer partido político parecido com a esquerda. O que difere uma coisa com a outra é que a esquerda ela tem por objetivo programático, está lá escrito no programa deles, o domínio do Estado. Quer dizer, você chegar ao Estado através de uma revolução, de um golpe, ou através do processo gramsciano de ocupação de espaço, e ao chegar, você utilizar a máquina, que é a fase socialista, né? Você utilizar o Estado, ter o controle do Estado e aniquilar seus adversários. E eles fazem isso. Agora você diz, mas lá no partido tal, não tem alguém que faz a mesma coisa? Tem, mas não é um coletivo. Por exemplo, eu dizia, para dar exemplo, tem como o cara roubar mais do que o Fidel? Não, ele roubou a ilha. A ilha era dele, então qualquer outro camarada que fosse ladrão lá dentro estava abaixo dele. Se você rouba o Estado, se você se apropria do Estado, e isso é a política da esquerda. Está escrito, eu não estou falando nada que não esteja no manual da esquerda. Então, eu acho maior hipocrisia quando eles falam de democracia. Eles não pregam democracia, meu Deus. Pega o manual da esquerda, é ditadura do proletariado. Até o Caetano Veloso teve coragem de dizer que em 64 estava em disputa duas ditaduras, a militar e a comunista. E ele próprio diz, e talvez a pior era a comunista, né? Olha só, eu quero fazer a pergunta do seu Pedro, aí você responde após o intervalo. Então, boa tarde, sou Pedro do bairro do Bosque. Obrigado, seu Pedro. O candidato Márcio Bittar fala muito em defender a família e os valores cristãos. Como o candidato vai fazer isso se ele não defendeu a própria família, já que a mídia local divulga que ele é um homem separado? Que valores são esses que ele defende? É o velho ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O seu Pedro está falando aqui, por favor, você responde após o intervalo. Vamos ao intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.